Olha que povo invencível em tudo quer prevalecer. É o povo do Deus vivo que faz o inimigo correr. Abençoado é o povo que crê. Não seja um povo que vive de contar derrotas, que não crê no que está escrito. Não seja tolo para aceitar o mal. Jesus venceu, meu irmão, adora o seu Criador. Povo abençoado é o povo que crê. 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 Diga, povo abençoado é o povo que crê. 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 Aleluia! É o povo que se levanta em fé, que crê em Jesus. Este povo se levanta só pra vencer. Um povo forte, destemido, que nunca quer perder. Povo abençoado, o povo que crê. Olha que povo invencível em tudo quer prevalecer. É o povo do Deus vivo que faz o inimigo correr. Abençoado é o povo que crê. Não seja um povo que vive de contar derrotas, que não crê no que está escrito. Não seja tolo para aceitar o mal. Jesus venceu, meu irmão, adora o seu Criador. Povo abençoado é o povo que crê. Povo abençoado, povo abençoado é o povo que crê. Povo abençoado é o povo que crê. Povo abençoado, povo abençoado é o povo que crê. Povo abençoado. Eu quero ouvir você dizendo, abençoando o seu irmão. Diga aí, ó. Povo abençoado é o povo. Povo abençoado. Povo abençoado. O povo abençoado. Mais uma vez, povo abençoado. Faz assim você, ó. Povo abençoado. Nós somos povo abençoado. Povo abençoado. Todos juntos declare. Povo abençoado é. Povo abençoado. É o povo que crê. Povo abençoado é o povo que crê. Povo abençoado. Quem é? Abençoado. Abençoado. Povo abençoado é o povo que crê. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Vamos botar fogo aqui, ó. Vamos aplaudir esse Deus bem forte. Vai lá, Vitor. Nas palmas ao Senhor Jesus. Quem está feliz aqui, pode dar glória a Deus bem alto. Eu quero ouvir mais alto. Quem pode dar glória a Deus aqui bem alto. Então, nas palmas ao Senhor, esta senhora. Hey, hey, hey. Jesus é o nosso rei. Mais forte, vai lá. Hey, hey, hey. Jesus. Hey. Então, cante com o pé assim, ó. Já não há luz do dia, mas estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, não largava o anjo. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. Quem crê que ele está te tocando hoje, diga glória a Deus. Levanta suas mãos, vamos lá, Senhor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Não saio quando o Senhor me tocar.
posso mastigar, cante. Não posso mastigar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus. Então na palma da mão lá em cima, louvando ao Senhor Jesus, crendo que Ele está te tocando hoje, queridos. Bênçãos estão sendo derramadas sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu quero me igreja assim, eu preciso de uma bênção, Senhor. Preciso de uma bênção. Sem ela, só saio quando o Senhor me. Não posso mais ficar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus. Agora todo mundo junto declarando isso. Preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção. Não vou desistir. Sem ela eu não vou. Só saio quando o Senhor me toca. Não posso mais ficar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus. Sou. Dou nas palmas ao Senhor. Tem anjos voando no meio do corpo, subindo e descendo, bênçãos pra todo lado, meu irmão. Não sei se a igreja subiu, só sei que está cheio, pois o próprio Deus está. E faça barulho pra Jesus, mais alto que é pra Ele, que é digno. Mais forte, mais forte. Oh, glória a Deus. Famílias renovadas. Famílias restauradas. Famílias libertas. O propósito que mudou a história de muitos lares está de volta na Igreja da Graça. Igreja de joelhos. Família de pé. Venha nesta quarta-feira se unir em oração por sua casa, por seus parentes. Se prostrar diante de Deus para que sua família esteja de pé. Igreja de joelhos. Família de pé. É para mudar histórias de fracassos em grandes vitórias. Nesta quarta, às 6 e às 9 da manhã, ao meio-dia, às 2 e às 5 da tarde ou às 7:30 da noite, na sede da Igreja da Graça, Avenida São João, 791, Centro de São Paulo. Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. Deus Todo-Poderoso, bem-vindos à casa de Deus. Então, mais um culto aqui da Avenida São João 791. O pessoal está assistindo quarta-feira, dia 17, lá na frente. Nós estamos aqui na quarta-feira, dia 3 ainda. Então, estamos com 2 semanas na frente. Hoje é o dia da família. Receberam um impresso onde devem colocar o nome dos seus familiares, que nós vamos apresentar a Deus de joelhos depois. Aí nos levantamos em combate, em guerra espiritual, quebrando assim o domínio das trevas sobre a família, a pessoa que está no álcool, nas drogas, na prostituição, a pessoa que está na idolatria, na feitiçaria. Então é um combate muito sério pela família, que temos todas as quartas aqui. Eu quero ver você envolvido com a graça de Deus, envolvido pelo amor de Deus. E o pessoal de casa, então, está assistindo na quarta de manhã, de madrugada aí, é convidado a estar na quarta-feira. Começa às 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde, 7:30 da noite. Eu estou em todos os horários, prego em todos eles, e Deus abençoando bastante. E depois vou recolher, depois da oração, vou recolher as folhas, coloco aqui no altar. E você sabia que toda madrugada, a nossa equipe, ele está mostrando ali para vocês, toda madrugada a nossa equipe vem, aqui ora, apresenta, aí eu peço para fazer um vídeo e mandarem para mim, porque eu também oro de madrugada. Bem que estamos fazendo oração todos os dias aqui, de 10 às 11 da noite. Esse mês todinho, nós temos um mês todinho de oração, de 10 às 11 horas da noite, que é quando acabar o culto de hoje, o pessoal vai embora, mas nós vamos ficar aqui ainda, e vem outras pessoas das igrejas, os pastores, obreiros também vêm, e ficamos aqui até 11 horas da noite, todos os dias.
No domingo, louvor, adoração, tudo. Vem, continuamos. Na Santa Ceia, o pessoal está assistindo depois da ceia. Na Santa Ceia tem 20 horas o culto. Acaba o culto das 20 horas lá para 8, 9 e pouca da noite. Nós continuamos aqui até as 11 horas. E assim Deus abençoando bastante. Agora eu queria sua atenção para a palavra de Deus. Nós estamos dando aqui Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Não fica longe, não. É importante, todo discípulo, a pessoa que quer realmente andar com Cristo, tem que se aproximar dele. A pessoa que fica longe não é nada bom. Eu volto aqui que a mensagem está aqui. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 54, diz assim: E então prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Não é bom. Tem muita gente que está na igreja, não fica escandalizado, até no púlpito da igreja, mas não está seguindo Jesus de perto, está seguindo de longe. Uns não querem ser identificados como seguidores de Jesus. Às vezes onde trabalha, onde estuda, às vezes na família. Ele não quer ser identificado como um seguidor de Jesus. Jesus estava preso. Pedro também tinha medo de ser preso. Então ele ficou de longe. Mas eu hoje tive aqui e olha que eu prego essa mensagem um pouquinho mais de, vamos dizer assim, eu já pego mais de 40 anos. Hoje eu estava até comentando uma coisa. Um dia desse eu assim na internet. Como era o mundo em 2003? Para mim é a mesma coisa de hoje. Para mim, mas para os jovens, aí estava aqui o Duarte, você tem quantos anos? 21. Então você não era nem nascido ainda. Então 2003 para ele é o quê? Uma eternidade, é a vida dele toda, né? Mas para mim que estou com 67, faço 68, 2003 foi ontem. Né? Foi ontem, parece que passou, foi ontem, 23 anos atrás. Mas o que eu ia falar, então, eu prego há muito tempo essa mensagem, mas Deus deu uma interpretação nova, quer dizer, um entendimento. Quando a pessoa vê que também não está bem, que ela não está conseguindo o que ela queria, ela também se afasta um pouco. Você vê o jogador, estamos na Copa do Mundo agora, o jogador de futebol, ele coloca uma camiseta com a escritura Jesus, né? Jesus te ama, Jesus salva, aquilo tudo. Mas quando o time ganha, ele tira. Mas quando o time perde, ele não tira a camisa, não é verdade? Vamos aqui fazer uma imagem, aqui só uma exposição, e chega ao final do... Que sonho, hein? Brasil e Portugal, olha. Que sonho lindo, Brasil e Portugal. Aí o Brasil perde para Portugal. O Brasil fica convicto, mas coitado, Portugal nunca ganhou. Deixa para meus lusitanos ganhar uma vez, né? Aí Portugal ganhou. Aí o jogador do Brasil é cristão, está lá com a camiseta de Jesus por baixo. Você acha que ele vai tirar a camisa? Não, ele não vai nem mostrar. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa quer esconder um pouco que ela é de Jesus. Não pode fazer isso. Quando a pessoa fica longe, o que acontece? Diz assim: E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. A pessoa que não se identifica como seguidora de Jesus, que não se aproxima dele, ela fica longe. E quando ela fica longe, o fogo do pecado a atrai. Ela é atraída pelo fogo do pecador. Conversa que ela não deveria de ouvir. Entenda? Coisa que ela nunca deveria de ver na internet. Internet é bênção ou maldição. Você escolhe bênção ou maldição. Coisas que ela nunca deveria de participar, ela está participando. E outra coisa, até o próprio pecador convence, quer dizer, convida a pessoa. Eu lembro quando no início da caminhada com Cristo, as pessoas tentavam. Depois, com o tempo, que as pessoas vão percebendo que você está assim com Jesus, elas começam a te respeitar. Eu até contei uma vez uma história, que eu estou passando o que eu estou peixe dos outros, né? E disse que uma certa ocasião, Napoleão estava passando em revista a tropa, e ele estava no seu cavalo. E o cavalo se descontrolou. E um soldado saiu do meio do pelotão, segurou as rédeas, segurou, e o imperador falou assim: obrigado, meu capitão. E o soldado não perdeu o momento, não perdeu o tempo da sua visitação. Bateu o continente e disse: capitão de qual guarda, senhor? Ele disse assim: da minha guarda pessoal. E de uma hora para outra, o soldado passou a ser um capitão, passou a ser, né, um comandante. E os outros não gostaram muito. E começaram a rejeitar e falar. Isso chegou até o ouvido do imperador. O imperador mandou reunir toda a tropa e colocou 2 cavalos. Um para ele, outro para o seu capitão. E o pessoal então começou a notar que o capitão estava assim com o imperador e começaram a tratar bem do imperador, do capitão. Onde eu quero chegar? Ande com Jesus. As pessoas vão te respeitar.
O respeito aqui é temor. Eles terão temor. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. Diz assim, olha lá. E todos os povos da terra terão temor de ti, né? Verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão o quê? Temor de ti. Temor é respeito. Não adianta não, ele é crente. Não adianta não, ela é crente. Não, ela é Bíblia, ela é evangélica, ela é protestante, não sei o quê. Não importa o adjetivo. Importa que vai ver que você é uma pessoa de Deus. Então, não fique longe. Quando você fica longe, você fica no fogo dos pecadores. Só isso que eu queria pegar. Volta para o Mateus. E diz assim, e abrindo a boca os ensinava. Então você tem que se aproximar. E se aproximar é orar, é ter comunhão todos os dias. É todo dia falar com Deus, não só nos momentos difíceis. E abrindo a boca, uma vez uma pessoa disse, aqui está a boca de Deus. Verdade. Como eu falava da internet, o pessoal coloca coisas boas e coisas ruins. Uma coisa bonita que eu achei uma vez, que uma pessoa colocou lá, fez aquele desenhozinho, e dizia, a pessoa dizia, Deus, fala comigo, Deus. E Deus respondeu do céu, vai ler a Bíblia. Então, você quer que Deus fale contigo? Leia a Bíblia. Quer dizer, aproxima-te dele, tenha comunhão todos os dias com ele, chegue mais perto dele, mantenha a comunhão, e ele vai abrir a boca, quer dizer, abra a palavra de Deus. O missionário Ernesto falou comigo há muito tempo, ele falou, Jaime, quando você orar, sempre ore com a Bíblia, entenda, uma caneta e um papel. Porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. Você vai anotando, ele vai fazendo você lembrar de versículos, mensagens que você já ouviu, ele vai instruindo você. Então, ele vai abrir a boca. Aí vamos aqui a mensagem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O nosso versículo é o 6, mas eu vou passar rápido por aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quem é o pobre de espírito? Aquele que sempre depende de Deus. Aquele que sempre tem dependência de Deus. Eu contei um testemunho de um pastor que já pregou no nosso meio americano, chamado Bob Daniel. Ele falou uma vez, ele é cirurgião, mas pastor também. Ele disse, em todas as minhas cirurgias, eu oro a Deus, eu apresento a Deus. E já teve ocasião que eu estava perdendo o paciente. Eu ia perder aquele paciente, mas Deus deu a direção. Nem sei como é que eu consegui. Quer dizer, ele sempre tem a direção de Deus. Sempre coloca. Tem gente que acha que não. Chega a dizer mais ou menos assim, não, por favor, não coloca Deus no meio, não. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso aí eu não preciso da ajuda de Deus, não faça isso. As coisas mais simples, às vezes, só precisa. Kenneth Reagan, no seu livro, O Nome de Jesus, ele fala, tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. Ele falou, vai varrer a casa, vai varrer em nome de Jesus. Parece comédia, né? Parece brincadeira. Mas quantos acidentes domésticos já levaram vidas? Há um tempos atrás, você lembra de um apresentador de televisão muito famoso, que ele foi consertar o ar-condicionado, caiu, bateu a cabeça e morreu. Verdade. Na minha família, eu tive uma irmã que pegou um choque elétrico. Ela tinha uma casa, a casa dela, aquela casa dela foi uma fábrica de costura, então tem uma amperagem muito grande. O que mata a pessoa realmente não é a voltagem, porque a voltagem joga e a amperagem segura a pessoa. E tem um acidente doméstico. E quantas coisas mais que poderíamos falar? Brinquei uma vez com um pessoal aqui, quem não passou por isso? Você vai comprar numa loja um tênis, por exemplo, você compra um tênis já R$200. Se, puxa, consegui um preço bom. 2 lojas da frente, o mesmo tênis, a mesma marca, a mesma cor, promoção R$100. Já aconteceu contigo? Rapaz, quer dizer, talvez você não dependeu, você não pediu a direção. É uma coisinha simples. Ô Jesus, eu vou comprar um tênis, me dá uma direção, me mostra o melhor preço. Que sempre seja dependente, e às vezes não é. E a pessoa vê, deixa entrar o orgulho. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim, olha só, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede, e a altivez do espírito precede a queda. Eu gosto da tradução que diz, o orgulho precede a queda. Cuidado. O pessoal conta histórias que hoje tem muita coisa que é descoberta, que é fake news, né? Mas naquela época não se tinha esse entendimento. Quando construíram o Titanic, havia uma conversa, e o construtor do Titanic disse, esse navio nem Deus afunda. Ele saiu e não voltou. Aí eu digo, Deus afundou algum navio? Claro que não, Deus não está matando, roubando, destruindo. Se o homem falou mesmo, foi a idiotice dele. Esse, com a proteção de Deus, ele vai e volta.
Mas vai ver a pessoa não estou dizendo que ele falou, porque tem muita, como na política, quando houve a transição do regime militar para a democracia, antes de ser a eleição direta, é uma eleição indireta. O colégio eleitoral que foi quem escolhido foi o Tancredo Neves. Mas antes do Tancredo ser escolhido, um grupo dissidente que apoiava o grupo do regime militar passou para o outro lado. E ele disse, segundo falaram, que eu creio que deve ser outro fake news também, ele falou assim, com essa ajuda eu não preciso nem da ajuda de Deus. E ele entrou, foi eleito, mas nunca tomou posse. Mas tem muita coisa, é mentira, pessoal. Hoje, por exemplo, o Tiradentes. Quando você vê aquela figura messiânica, de um cabeludo, né? Não. A história, primeiro que o Tiradentes foi final do século XVIII. E ele aparece só no final do século XIX, na República. E quando tinha um condenado, quando havia um condenado da coroa portuguesa, eles raspavam a cabeça. Então, aquela imagem que você já deve ter visto em algum livro de escola, em que o Tiradentes está esquartejado, que a cabeça dele é segura assim por um soldado, entenda bem, cabeludo, é mentira, isso não existe. Porque o soldado, o condenado pela coroa portuguesa, ele rapava a cabeça raspada. Então a pessoa cria esses fake news. Eu lembro de uma política atrás, uns anos de eleições, passaram uma casa muito linda num local litoral do Uruguai, e a pessoa dizia assim, essa casa é do político tal, e o pessoal embaixo, bandido, ladrão, não sei mais o quê, e começaram a compartilhar. 3 dias ou 4 dias depois ou tal, lembra aquela casa que falaram que é do político? Era desse cantor famoso, um cantor uruguaio. Não tinha nada a ver, então o pessoal inventa muito. Mas por que eu estou falando isso? Seja sempre dependente de Deus. Se foi verdade ou não do Tancredo ou do Titanic, esqueça. Dependa, seja o que for, faça em nome do Senhor, peça a direção. Mas, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não o choro da mãe, o choro da... Não. O choro de Jeremias, que chorava pela nação de Israel, pela nação de Judá. Somos nós, temos que chorar pelos pecadores. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Tem domínio próprio, às vezes não temos. O Moisés foi chamado por Deus como o homem mais, o que, pessoal? Mais manso da face da terra. É Números capítulo 12, versículo 3. Veja comigo, Números capítulo 12, versículo 3. E diz assim, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas o manso aqui, quer dizer, ele era submisso ao Senhor. Só que no momento, vamos dizer, de descontrole emocional, porque ele foi muito xingado pelos filhos de Israel, afrontado, o Moisés chegou uma hora que ele agiu fora da direção de Deus. Naquele caso das águas, em que ele pediu a primeira vez, faltava água, o povo murmurava, o povo questionava, ele orou a Deus, ele buscou a Deus, e Deus deu direção. Reúna o povo